Olá, turma, tudo bem com vocês? Quem fala é a professora Priscila. Vamos estudar agora a disciplina de língua portuguesa. Vamos estudar hoje sobre produção textual. A produção textual é um ato de expor suas ideias sobre algum assunto. Mas vamos aprender as regrinhas para realizar a produção textual? Bom, a primeira coisa que nós temos que ter na produção textual para construir um texto é o título. O título é o nome dado ao texto. Ele fica no centro da linha, na parte mais acima do texto. Organizamos o texto em parágrafos. O primeiro parágrafo ele vai iniciar o texto e dar algumas explicações. Depois podem haver mais parágrafos. Cada novo parágrafo ele informa uma nova ideia. O último parágrafo conclui o texto, finaliza a ideia ou a história. Os parágrafos servem para evitar que as ideias fiquem desordenadas. Então, nós iremos utilizar o parágrafo para organizar o texto e dar e informar uma ideia. E nós devemos cuidar os sinais de pontuação e a letra maiúscula no início de cada frase, não se esqueçam. E não podemos esquecer também que é necessário que o texto tenha começo, meio e fim. Eu vou mostrar para vocês agora alguns exemplos do que eu informei agora. No início do nosso texto, nós podemos utilizar as frases era uma vez, certo dia, um dia, numa manhã, certa noite, um belo dia, numa festa. Podemos utilizar nas frases do meio do texto, então, de repente, quando, em seguida, nesse momento, a partir daí. E no fim, nós podemos utilizar foi então, por fim, finalmente. Portanto, por isso, assim nesse caso. Não devemos falhar linha entre título e parágrafo. Então, a Pro vai organizar agora uma forma para vocês realizarem o texto. Primeiramente, para nós produzirmos um texto, nós precisamos do tema, que é o título. Se você não tiver o nome do título no seu texto, você poderá colocar personagens. Quais são os nomes dos personagens que aparecem no desenho, na imagem ou em alguma figura na atividade? E essa história, onde ela acontece? Acontece em uma rua, num sítio, num circo. E o problema no qual nós iremos identificar a solução para esse problema. E o final é você usar a criatividade para mostrar como que acabou a história. Bom, a produção de texto da atividade de hoje será o seguinte: observe as imagens, leia o início da história e continue escrevendo como souber. Seja criativo, você é capaz. Se você conhecer alguns sinais, utilize quando for necessário. Faça o desenho no caderno e copie o início do texto e então dê continuidade ao mesmo. Não se esqueça que o texto precisa ter começo, meio e fim. A Pro vai deixar, após esse vídeo e atividade, os exemplos que nós poderemos colocar de frases no início, no meio e no fim dos textos. Vamos realizar a produção de texto? Atividade 1. Observe as cenas e continue contando a história do palhaço Risadinha. Não se esqueça de dar um título à sua história. Lembra que nós falamos um pouquinho antes nesse vídeo que precisamos colocar sempre o tema sobre o que iremos falar no texto? Bom, vamos lá como é que começa esse texto. Esse texto já tem o início, então vocês farão o meio e o fim. Vamos ler. Risadinha é um palhaço muito divertido. Ele trabalha no circo Roda Viva. Um dia, Risadinha estava treinando para se apresentar quando... Agora é a hora de vocês exercerem a criatividade de vocês. Bom, há dicas que eu vou deixar para a produção de texto, não precisa copiar no caderno, tá bom? O que aconteceu com Risadinha? Onde Risadinha estava treinando? Qual era o nome do menino e do cachorro que viu Risadinha cair? Risadinha se machucou? O que Risadinha disse ao menino? O que o menino fez para ajudar Risadinha? O que aconteceu com Risadinha, com o menino e com o cachorro logo após? Para onde foram? Então agora vocês irão utilizar a criatividade e realizar essa produção bem 10, porque essa turma é nota 10. Essa turma vale 5 estrelas, tá bom? Qualquer dúvida da atividade, vocês podem me mandar mensagem, ok? Bom, excelente aula, uma aula bem produtiva para vocês. Tchau, tchau.